Olá a todos! Como foram de Páscoa? Espero que tenham se divertido muito. Hoje nós vamos dar continuidade a essa diversão em mais uma videoaula. Vamos nessa? Espero que vocês estejam prontos para vermos um pouquinho mais dos recursos minerais do nosso continente, a América. Hoje nós iremos focar em um tema muito importante e de grande relevância para a geografia e para o planeta: a água. É um importante recurso mineral do nosso continente. Por que a água é tão importante? Vamos ver um videozinho de início para compreendermos um pouco mais sobre a importância da água como recurso mineral para nós e para o planeta. Ok? É um dos recursos naturais mais importantes, cuja utilização deve ser feita de maneira consciente. Embora o volume total de água existente na Terra seja mais de 1 milhão de quilômetros cúbicos, 97,5% deste total é constituído de água salgada. Na parte formada pela água doce, mais de 2/3 estão nas calotas polares e geleiras, inacessíveis para o uso. Portanto, menos de 1% é água boa para consumo humano. A ciência já tem criado diversos dispositivos para auxiliar as pessoas na redução do consumo de água, como torneiras de fechamento automático, válvulas de descarga de vazão regulável, arejadores de ar para torneiras. Algumas cidades já acordaram para a questão da proteção de suas fontes de água para garantir a produção e abastecimento à sua população. A preservação das áreas de mananciais para abastecimento de Tóquio teve início em 1901. Essas áreas estão localizadas nas nascentes dos principais rios e protegidas por uma imensa floresta. A manutenção desta floresta garante o fornecimento de água em quantidade e qualidade para o maior aglomerado urbano do planeta. Vivem na Grande Tóquio mais de 31 milhões de pessoas, que consomem mais de 6 bilhões de litros de água a cada dia, o equivalente a 200 litros per capita. Já Nova York iniciou durante a década de 1990 um amplo programa de uso racional da água e proteção das bacias hidrográficas, que se mostrou mais econômico do que o investimento necessário para ampliar e tratar água de pior qualidade. Entre as ações desenvolvidas, destacam-se um programa para a substituição de todas as válvulas de descarga em cada uma das residências, o que resultou em diminuição do consumo e consequente aumento da sobrevida dos mananciais disponíveis para abastecer a cidade. Mas o avanço na gestão de seus recursos hídricos e proteção dos mananciais fazem de Nova York e Tóquio exceções e exemplos a serem seguidos. Xangai, uma das maiores cidades chinesas, por exemplo, enfrenta enormes desafios nesta área. Sua maior fonte de água, o rio Huangpu, está tão contaminado por poluentes industriais e agrícolas que não registra vida aquática há mais de 20 anos. A Cidade do México é o principal exemplo de superexploração das águas subterrâneas. Estima-se que é extraído dos aquíferos da região um volume de água 30 a 65% superior aos níveis de recarga, fazendo com que os mananciais do subsolo estejam diminuindo a um ritmo médio de 1 metro por ano. Em alguns locais, o afundamento do solo provocado pela redução do nível das águas dos aquíferos chegou a 7,5 metros abaixo do nível original, o que também tem provocado mais inundações e danos à rede de água e de drenagem. Apesar deste quadro, o consumo diário médio per capita dos 19 milhões de habitantes da capital mexicana é de abusivos 364 litros por dia. A ONU recomenda um consumo médio diário per capita de 110 litros. O risco de escassez ainda aumenta diante da cifra de água desperdiçada. Estima-se, de acordo com o último levantamento disponível, que a perda de água na distribuição local seja de 35% do total de água retirada dos mananciais. O Brasil, pátria de 12% de toda a água doce superficial do planeta, é páreo duro na competição com o México para ver quem joga mais água limpa fora. Um estudo divulgado em novembro passado pelo Instituto Socioambiental ISA mostra a situação do abastecimento público e saneamento básico nas 27 capitais brasileiras. O levantamento revela que praticamente metade da água retirada dos mananciais das capitais é desperdiçada em vazamentos, fraudes e submedições. A quantidade de água jogada fora é estimada em mais de 6 bilhões de litros por dia e seria suficiente para abastecer
38 milhões de pessoas por dia, ou a população de um país como a Argentina. Como podemos observar, temos um problema global, mas precisamos cuidar do nosso quintal, como fizeram algumas cidades mundo afora. Se você entender que quem cuida da sua casa, da sua rua, do seu bairro e da sua cidade garante sustentabilidade para todo mundo, afinal de contas, o mundo em que vivemos é um só e ninguém vive sozinho. Ok, como vocês puderam perceber, a água ela é um importante recurso mineral, tanto para o planeta quanto para o nosso continente, devido à grande quantidade encontrada aqui. Vamos pegar o livro e dar continuidade no capítulo 5. América, uso de recursos naturais. Página 103. Ok, encontraram a aula aí? Então vamos começar. De início, temos um texto muito importante. E vamos ler um pouquinho para compreender a mensagem do autor do livro. A água como recurso natural. A hidrosfera é dominante sobre o nosso planeta. A água dos oceanos e mares ocupa quase 3/4 da superfície terrestre e representa mais de 97% de toda a água presente em seus diferentes estados físicos da Terra. A água solidificada presente nas geleiras corresponde a aproximadamente 1,8% do volume total existente no planeta. A parcela destinada ao consumo humano, contudo, é bem menor, apenas 0,016% do total, considerando a água presente na atmosfera, rios, lagos e lençóis subterrâneos. O que nós podemos concluir aí? Que a maior porção de água que nós temos no planeta ela não é consumível, pois ela está presente nas águas dos oceanos e dos mares. Uma pequena parte apenas é consumível para nós seres humanos, apenas 0,016%, que nós iremos encontrar em rios, lagos, lençóis subterrâneos e na atmosfera. É preciso levar em conta que parte do volume de água apta para o consumo está comprometido por resíduos químicos e biológicos que poluem os reservatórios. Além disso, a distribuição pela superfície terrestre é desigual, havendo área bem abastecida e outra com escassez. O que nós poderemos compreender aqui? Grande parte da água potável para nós, seres humanos, ela já está contaminada. E a sua distribuição em todo o planeta, ela acontece de forma desigual, havendo uma grande parte do planeta que não há tanta água assim, enquanto há outras áreas, como é o nosso caso, por exemplo, tanto do Brasil quanto da América, que nós iremos encontrar a água em maior quantidade do que em outras regiões do país. Os climas desérticos e semiáridos presentes em certas áreas do continente americano tendem a torná-las deficientes em relação à disponibilidade de água. Isso porque, nessas regiões, os ambientes perdem mais água pela evapotranspiração do que recebem, devido à baixa pluviosidade anual e os climas quentes. Ou seja, nos desertos, a evapotranspiração provocada pelo excesso de calor, entendeu? Ela é muito grande. Só que acaba acontecendo que a quantidade de chuva ela é muito... Parte situada no oeste da Cordilheira dos Andes, do México, dos Estados Unidos, apresenta déficit hídrico, ou seja, falta de água. Isto é, quando a reposição natural de água não é o suficiente. Por que isso acontece? Porque a evapotranspiração ela é muito maior do que a precipitação. Ou seja, vai evaporar muito mais água e vai chover menos nessas regiões. Evapotranspiração. Como nós já vimos lá atrás, o que é a evapotranspiração? Corresponde a uma junção de processos de evaporação e transpiração, que ocorre nos corpos d'água, como rios, lagos e mares, bem como a superfície das plantas. Ou seja, nós teremos a evaporação, a evapotranspiração é a junção da evaporação com a transpiração. Ocorre tanto nos rios, como também na superfície com relação às plantas e os seres vivos. Essa evaporação provocada pela transpiração é acumulada na atmosfera, que volta depois
para nós no formato de precipitação. No Brasil, olhem bem o que acontece. Nós temos aqui dois dos mais volumosos lençóis freáticos. Ok? Isso ocorre no Brasil por vários motivos. Primeiro grande motivo, olhem bem o que nós temos aqui, o maior de todos, Alter do Chão, onde ele se encontra, floresta amazônica. Okay? Nós teremos aqui o rio Amazonas em cima, a floresta, grande quantidade de chuva. A água filtra no subsolo e cria ali o maior reservatório de água. Aqui nessa região aqui, conhecida como Bacia Platina, devido a ter grandes rios, e grandes rios importantes nessa região, tanto para a navegação como para a agricultura. Nós iremos encontrar também uma região volumosa em quantidade de rios e uma região volumosa em precipitação. Nós iremos encontrar o aquífero Guarani nessa região. Na página 106 do nosso livro, nós vamos ver os impactos socioambientais na América. O que são os impactos socioambientais? São todos os impactos causados dentro do meio ambiente pela sociedade. Isso, ok? São os impactos provocados pela sociedade. Olhem bem o que nós temos aqui. Embora as catástrofes socioambientais sejam regionalizadas, pois se dão principalmente nas áreas naturalmente mais suscetíveis a fenômenos como inundação, furacão, erupção vulcânica e terremotos, não se pode deixar de se considerar o modo como o solo é ocupado. Ou seja, apesar de todos os problemas naturais, nós temos também a ocupação humana que provoca de forma direta uma alteração dentro do meio ambiente, provocando certos desastres. Então, a ação do homem dentro do meio ambiente, ela deixa o solo bem mais suscetível a esses desastres ambientais. Okay? Temos um exemplo aqui na imagem aqui do Haiti, Porto Príncipe. Como nós sabemos, o Haiti sofreu um grande terremoto em 2010 que gerou um impacto desastroso dentro da sociedade do país. Okay? E até hoje afeta bastante o Haiti. Então, poderíamos definir impactos socioambientais como toda a ação que o ser humano provoca ao utilizar o solo de forma exagerada, ao utilizar o solo de forma errada e de forma imprópria, deixando o solo bem mais fragilizado, entendeu? Nós iremos chamar de impacto socioambiental. Aqui na próxima imagem, nós iremos ver o arco do desmatamento. Como esse impacto socioambiental ele atinge o nosso país, por exemplo. Observem bem aqui que nós temos uma grande área de desmatamento. Acharam aí? Essa área de desmatamento ela forma um modelo de um arco. Nós iremos chamar isso aqui de arco do desmatamento. Isso acontece na região amazônica, em toda a floresta amazônica. Olha só, nós temos essa grande região aqui que é conhecida como o arco do desmatamento. As pessoas desmatam para a utilização da região, da área, tanto para a produção agrícola como para a criação de gado dentro da região. São 500 mil quilômetros quadrados de terra que vão do sudeste do Pará para o oeste, passando por Mato Grosso, Rondônia e Acre. Essa porção de terra é chamada de Arco do Desmatamento da Amazônia. Para muitos especialistas em ecologia e biologia, as rodovias Belém-Brasília e Cuiabá-Porto Velho foram o berço da criação do Arco do Desmatamento da Amazônia. O sucesso de ambas as estradas deram vida à construção de mais rodovias que tiveram um maior povoamento por sua extensão, o que acarretou no desmatamento de inúmeras regiões de diferentes estados. A região amazônica contém cerca de 1/3 das florestas tropicais de todo o planeta, abrigando nada menos que metade de toda a biodiversidade. Em relação à poluição dentro do nosso continente, podemos perceber que ela acontece de duas formas. Olhem só a primeira imagem, aqui em cima, nós iremos ter nessa imagem aqui a quantidade de plásticos retirado dentro do oceano. Okay?
esses plásticos eles chegam até o oceano através dos rios, através da poluição provocada pelos rios, entendeu? O ser humano jogando plástico, a ação humana, tanto de forma direta quanto de forma indireta na questão das fábricas, faz com que esses plásticos cheguem até o oceano e provocam um grande impacto dentro do meio oceano com relação à vida marinha, pois a quantidade de microplásticos ela já é muito grande dentro dos mares. Na segunda imagem, nós iremos perceber agora aqui a exploração dos recursos minerais no Ártico. Entendeu? Olha só, uma plataforma de petróleo, explorando petróleo até mesmo nas regiões frias, lá no Ártico. Isso faz com que o aumento do aquecimento dentro da região ele seja muito maior, muito mais intensificado, fazendo com que várias geleiras venham a derreter, provocando aí o aumento dos oceanos. Sem falar na poluição provocada pelo vazamento desse material aqui. Espero que vocês tenham compreendido bem a nossa aula hoje. Agora vamos praticar exercícios do nosso livro, páginas 102 a 111. Correção na próxima aula. Aproveitem bem. Eu espero logo estar com vocês. Tenham um bom dia, oitavo ano. Até mais.